Boa noite, pessoal. Tô aqui sem enxergar vocês, tá? Calma aí que eu já vou. Aqui convidando as pessoinhas lindas. Boa noite, Elcio. Tô aqui num cenário diferente. Tudo meio improvisado. Mas assim que é bom. Oi, Grise, boa noite. Bom, Zé Eduardo. Zé Eduardo, eu tenho que te responder, meu filho. Ah, meu Deus do céu. Eu mando uma mensagem para você amanhã. Vocês estão bem, gente? Tá tudo bem? Tô aqui num cenário novo, num cenário diferente. Essa semana e a próxima. E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas e não entende bem porquê, né? E aí, à medida que a situação vai evoluindo, que a gente vai caminhando aí, né, nesse percurso novo que apareceu, diferente, a gente vai entendendo por quê. É assim. E aí cabe a cada um honrar aquela oportunidade e fazer da melhor maneira que puder, com as condições que tem, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Porque tá tudo diferente aqui hoje, né? Então, eu não sei aí como é que tá o áudio e a imagem. Vambora? Vambora, que tem uns trem bom pra nós falar hoje. Tem umas fofoca boa. Vambora? Eu estava dirigindo, que aliás é algo que eu adoro fazer. E aí começou a martelar na minha cabeça paradoxo, paradoxo, paradoxo. E várias situações que são paradoxais. Eu falei, gente, o que é isso? Da onde que veio isso? E aí eu parei para sentar e a luz está perfeita? Tá ótimo. Então o improviso ficou bom, né? E aí eu parei para entender o que era isso, que mensagem era essa que de repente começou a aparecer na minha cabeça. E eu falei, não, vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? A vida é cheia de paradoxos, né? Paradoxos são figuras de linguagem que, num primeiro momento, podem parecer muito contraditórias as mensagens, né? As premissas A e B. A princípio não tem nada a ver uma com a outra, mas na medida em que a gente vai aprofundando, a gente percebe que tem
total sentido, né? E a vida tá cheia de paradoxos. Esse movimento de retração e expansão, né? Que faz parte do nosso corpo, de forma até involuntária, né? Como a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, os movimentos do nosso sistema digestivo, agora digestório, né? Mudaram. Que eu sou da época da patela, viu? Aquela bolinha do joelho, na minha época chamava patela, hoje não chama mais não, eu nem sei como é que chama agora. E aí a gente começa a prestar atenção e começa a se dar conta de que muitas coisas são paradoxais. E algumas me chamam muita atenção. Uma delas é a questão da aceitação. Você já se deu conta que enquanto você não trabalha a aceitação da sua condição atual, existencial, financeira, familiar, não importa, mas sobretudo existencial. Enquanto você não aceita aquela sombra, enquanto você não aceita aquela vicissitude, aquele trem que teima em se repetir, você teima em fazer de novo, a mudança não acontece. E olha que curioso, eu preciso aceitar, dizer, ok, tudo bem, você tá aí, ok, tudo bem, você existe, você faz parte. E aí quando eu digo ok, e aí eu baixo as minhas armas, e aí eu falo, tá tudo certo, abre-se um caminho para a mudança. Só aí eu consigo transmutar, eu consigo reorganizar, eu consigo alterar essa condição, essa realidade. E quando eu falo de aceitação, eu não estou falando de conformismo, né? Que conformismo é, você tá aí, eu não tenho nada para fazer, vai ficar aí, vai morrer aí. E, né, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso. Eu estou falando de aceitação. Olhar para determinada coisa, para determinada realidade e perceber que aquilo é daquele jeito. Bom, ruim, agradável, desagradável, isso são só qualificadoras. O fato é que aquilo existe. Goste ou não. Se você gosta, continue fazendo e melhorando. Se você não gosta, ressignifique, transmute, molde. Reorganize. Né? Às vezes é só uma questão de ajuste. Aquilo que nesse momento te incomoda tanto pode ser um ajuste fino. Que se você for lá e der uma apertadinha no parafuso, para de fazer o barulho. Ou se você soltar um pouquinho o parafuso, flui melhor. E olha que coincidência, na hora que eu estava pensando sobre isso, eu abri o meu Instagram e haviam me mandado um Reels do Rossandro Killing, que eu adoro ele, falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre quando a gente aceita é que a mudança se torna possível. Quando a gente aceita, a gente começa a criar condições para a mudança.
O que não quer dizer que a aceitação por si só vai operar mudanças, não é? Porque senão era mais fácil ainda, né? E é simples, mas não é tão fácil. Um outro paradoxo que eu fiquei pensando foi sobre a questão da única e talvez a mais importante recomendação de Jesus para nós. Ame ao próximo como ama a si mesmo. Quem se atém a prestar atenção nisso, há um enorme paradoxo nisso. Boa noite, que linda. Eu não consigo, eu não sou capaz, e quando eu digo eu, estou falando de todos nós, de amar verdadeiramente alguém. Se antes disso eu não aprender a me amar. Quanto mais eu me amo, mais eu sou capaz de amar o outro. Quanto mais eu me respeito, mais eu sou capaz de respeitar o outro. Quanto mais eu me aceito, mais eu aceito o outro. E aí a gente vai de novo para aquele movimento de fecha e abre. Para aquele movimento de retração e expansão. E de novo, quando a gente para prestar atenção na natureza, quantas e quantas e quantas oportunidades a gente tem de ver esse movimento acontecendo. As estações do ano, as fases da lua, o movimento das anêmonas, das águas vivas, o movimento das células, tá aí, é uma lei natural, é indiscutível. Outro paradoxo que me chama a atenção é a questão da individualidade versus solidariedade, versus comunhão. Não há como falar em ser solidário se eu não trabalho muito bem a minha individualidade, a minha individuação. Individualidade e individuação são termos diferentes, mas eu vou botar tudo num pacotão para ficar mais fácil de entender. Só quando eu sei realmente quem eu sou, só quando eu sei realmente quais são os valores que norteiam a minha existência, só quando eu sei verdadeiramente, ainda que amanhã ou depois eu mude de ideia, e tá tudo bem, mas que nesse momento eu tenho essa clareza mínima, que eu sei quem eu sou, o que eu gosto, o que me motiva, o que norteia o meu existir, é que eu vou conseguir realmente ser solidária, ser caridosa, estabelecer comunhão com os demais. Porque enquanto eu não souber isso, e quem não sabe isso, muito provavelmente não se autoaceita, não se autorrespeita, não tem amor próprio, muito provavelmente, eu vou ser um mero Maria vai com as outras. Alguém disse que é isso que é ser bom, então eu vou fazer. Alguém disse que isso é ser caridoso, então eu vou fazer.
Alguém disse que... E esse alguém disse vai norteando a minha vida. Ou, por falta de amor próprio, por não me conhecer e não saber o meu valor e não me respeitar, eu tenho uma carência muito grande. Uma carência de mim mesmo. E aí, eu acabo me conectando com pessoas, com situações que não tem nada a ver comigo. Mas porque naquele momento eu tenho a ilusão de que estas pessoas e estas situações vão preencher aquele vazio existencial que só eu mesmo posso preencher. Quanto mais eu me preencho de mim, mais eu consigo me doar para o outro. Quanto mais preenchido de mim eu estou, mais eu consigo me colocar como um instrumento para o bem do outro. E quando a gente vai vivenciando estas coisas todas, esses despertar, esses entendimentos, a gente começa a perceber que esse caminho do ter é um buraco sem fundo. Porque, tudo bem, hoje eu quero ter um carro. E aí eu compro o carro. E aí daqui a pouco eu quero ter... Não, esse carro não, tem que ser outro, melhor. Porque esse não traz aquele status, não traz aquele conforto, não traz aquilo outro. Eu tenho um apartamento, mas esse apartamento não é legal. Legal mesmo é um apartamento com sacada. Aí eu compro um apartamento com sacada. E aí alguém chega perto de mim e fala, mas esse apartamento com sacada é em Veneza? Não. Ah. E aí já sai correndo. E não tem fim. E não tem fim. Na medida em que a gente vai vivenciando esses entendimentos de auto-amor, de autoaceitação, de autorrespeito, de fortalecimento da nossa individualidade, é que a gente vai entendendo que esse buraco sem fundo do ter não faz o menor sentido. E aí a gente começa a entender e a viver com um propósito muito claro, independente de qual é a sua área de atuação, de qual é a sua formação, de qual é a sua crença religiosa, se é que você tem alguma. Você vai começando a entender que o que realmente faz sentido é olhar para uma injustiça, é olhar para alguém que está passando por uma dificuldade e não sossegar, e não ter paz de consciência enquanto você não for capaz de diminuir minimamente aquele sofrimento. Enquanto você não conseguir ajudar minimamente aquele que sofre. E aí sim, a gente vai realmente ter entendido para que raios estamos aqui. Boa noite, Ana.
E o mais legal de ter essa percepção é que a gente deixa de ficar com uma visão míope. Uma visão no micro e começa a expandir esse olhar. E aquelas pequenas coisas que antes nos aborreciam sobremaneira começam a não ter tanta importância. Porque o propósito, porque a necessidade, porque o todo é tão maior que esse pequeno desconforto, qual desconforto mesmo? Eu não estou dizendo aqui que é para que as pessoas, a partir de hoje, varram para debaixo do tapete as suas necessidades, as suas dores, as suas mazelas, as suas sombras, mas para que não se fixem nelas. Façam um trabalho de expansão, não só expansão de consciência, mas expansão de olhar, de visão, expansão de sentimento. Eu não preciso sentir só isso aqui. Às vezes a gente olha para determinada situação e começa a ficar até meio angustiado, meio apavorado, porque você vai olhando para aquilo e fala: meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? E não vê saída. E aí você faz esse exercício de expansão. E o exercício de expansão começa com: tem alguma coisa que eu possa fazer agora em relação a esta questão que está me incomodando, para que isso se transforme? Tem? Se tem, arregace as mangas e vambora. Não tem? Bom, então deixa eu me ocupar cuidando de algo que eu realmente possa transformar. Cuidando de alguém que eu possa dirimir minimamente o sofrimento. Porque no momento em que eu estou focado, envolvido com aquela atividade que vai transformar a minha realidade ou que vai transformar a realidade do outro, eu solto, eu desapego, eu faço o fluxo ter fluidez. Eu me abro para a generosidade, para o amor, para a compaixão, para a solidariedade, para a caridade. E tudo aquilo que parecia estar bloqueado começa a fluir. Começa a ter outro direcionamento. Seja porque eu passei a perceber de uma forma diferente, ou seja porque essa fluidez de energia, de amor, que eu permiti que fizesse parte dessa estrutura, vai desfazendo aqueles nós.
Ah, Renata, do jeito que você fala, parece que é mágica. Que assim, eu abro caminho para o amor, né? Seja ajudando alguém, seja cuidando, seja de qualquer que seja a forma. Às vezes fazendo uma comida, não precisa nada muito espetacular. E aí tudo se transforma. Não, não é mágica. É física. Já falei isso aqui algumas vezes. Quando a gente entender que o mundo funciona por frequência vibratória, tá tudo resolvido. Quem tiver curiosidade, acho que a Ana até postou isso esses dias. Eu tenho essa escala e eu vi que a Ana até postou esses dias. A escala de Hawkins, que fala da frequência de cada sentimento, de cada pensamento. A gente vai entender que o amor tem uma frequência elevadíssima. A gratidão tem uma frequência elevadíssima. Tá emaranhado o negócio? Tá bloqueado? Aumenta a frequência. E muitas vezes a melhor forma de aumentar a frequência é transcender daqueles pequenos desafios que você está passando naquele momento e se colocar a serviço do outro. E aí a gente volta para a questão dos paradoxos da vida. Quer dizer que quando eu tô com um problema que eu não consigo resolver, que eu não vejo solução, o caminho, ao invés de me voltar para dentro do meu problema e ficar lá ensimesmada com aquela... Eu não quero usar esse termo. Com aquele looping de pensamentos, na maioria das vezes catastróficos, pessimistas. O caminho, ao invés de me voltar para mim e para as minhas questões e para os meus problemas, o caminho é me voltar para o bem, para o outro. Transcenda e se coloque a serviço do outro. Aí quando você terminar de fazer a sua caridade, a sua solidariedade, a sua generosidade, que você puder voltar para você mesmo, você vai descobrir que aquele problema não era daquele jeito. Ele pode até continuar sendo um problema, mas ele não era daquele jeito que você pensava. E em não sendo daquele jeito que você pensava, bom, talvez agora você ache uma solução para ele. Ou talvez, ao servir ao outro, você tenha mobilizado em você as qualidades necessárias para vencer aquele problema. Ou talvez você descubra que aquilo nem era um problema. Era só você em si mesmado, em si mesmo, bloqueando o fluxo do amor.
da generosidade, da compaixão. E isso começou a dar uns crecos. E tem gente que quando consegue transcender e se colocar a serviço do outro, quando retorna para sua própria história, fala, o que era mesmo? Antes de entrar nessa live, eu mandei uma mensagem para Ana e pedi para ela entrar na live, porque nós estávamos conversando sobre isso essa manhã, né? Foi essa manhã que eu mandei mensagem. Uma série de eventos que a gente tem acompanhado sobre diversos assuntos, diversas questões, nos dão ao entender que algumas coisas vão ser bastante complicadas num futuro bem próximo. Eu conversava sobre isso também, Ana, com um grande amigo meu anteontem. E quando a gente fica focado nisso, né, vendo, tentando entender, fazendo projeções, tentando achar, né, a solução daqui, dali e tal, e nos vemos impotentes e incapazes, porque são coisas que não estão no nosso controle. A gente vai baixando a nossa frequência, a gente vai entrando, né, naquele looping pessimista, derrotista, de desesperança, de desalento. Ah, então não vou ver nada sobre isso. Não, peraí, não é assim. Se ausentar da vida não vai resolver seu problema. A realidade dada é essa, vamos lidar com ela. Se eu não posso alterá-la, altero a mim. E aí quando a gente se dá conta de que, olha, a gente é um pequeno grão de areia no meio disso tudo e não tem muito que a gente possa fazer, a gente começa a descobrir que tem muita coisa que a gente possa fazer, que a gente pode fazer. Olha ao seu redor. Eu não consigo, eu me nego a crer que não tem uma viva alma ao seu lado, que você não possa estender a mão e, com esse ato, permitir que o amor permeie verdadeiramente a sua vida e a dela. Eu me recuso a acreditar que não há nenhuma viva alma. A não ser que você me mostre que você mora no meio do nada. E mesmo assim, eu te garanto que tem quem precise da sua ajuda. Sobretudo, neste momento pelo qual estamos passando. Quando a gente começa a se dar conta de quantos paradoxos existenciais existem, porque em várias lives vocês me ouviram dizer, e eu não retiro o que eu disse sobre isso,
Esquece o outro. Dane-se pro outro. Cuida de você. E daí o que o outro pensa? E daí o que o outro fala? E daí o que o outro faz? Olhe para você. Vocês também já me ouviram dizer. Algumas pessoas, quando me ouvem dizer isso, ficam com raiva. So sorry. Raiva é um trem que dá e passa. Eu já cansei de dizer isso várias e várias vezes. Deus deu uma vida para cada um. Cuida da sua, que se cuidar direitinho, organizar direitinho, vai dar tempo para estudar português, que tá precisando. Renata, mas então agora eu não entendi porque você tá falando que na hora que a gente tem um BO é pra gente transcender e ajudar o outro? Uhum. E não é conversa de maluco. Ou talvez até seja, mas aí a gente é uns malucos, gente boa. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me amo, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu dou conta das minhas sombras, mais condições eu tenho de estender a mão para o outro. Porque se eu estendo a mão para o outro sem me conhecer, se eu estendo a mão para o outro sem me dar conta das minhas sombras, sem resolver essas coisas, o que eu vou dar para o outro? Sombra? Dor? Desespero? E vocês já devem ter ouvido algumas pessoas repetirem isso aí, eu escuto desde criança. As pessoas dão o que elas têm. E eu sempre me incomodei com essa frase. E eu nunca tinha entendido por que eu me incomodava. Eu tenho uns trem assim, tá, gente, desde pequena. Eu não sou um ser normal, não. Eu já cheguei a essa conclusão e tá tudo certo. Tem algumas coisas que me incomodam sobremaneira e eu não sei porquê, e depois de um tempo eu descubro. Partindo da premissa que somos todos filhos de Deus à sua imagem e semelhança, e que, portanto, somos seres que, em essência, somos bons. Temos em nós a centelha divina, temos em nós o amor de Deus, temos em nós a bondade divina, a inteligência amorosa de Deus. Temos em nós a luz, somos luz. Tendo tudo isso dentro de cada um de nós, por que é que algumas criaturinhas, e nós em alguns momentos, não damos isso para as pessoas? Se a gente dá o que a gente tem isso. E aí eu tenho duas respostas para isso. Uma, e eu já falei isso aqui, é porque tem um povo que pega esses trem bom, tudo que tem, essa luz, essa inteligência amorosa, essa bondade, e guarda lá no fundo. Bem lá no fundo. Deve ser com medo de perder. Deve ser com medo de alguém pegar, né? Deve ser. Guarda tudo lá no fundo. Muito bem.
O que a vida vai fazer com você, meu caro ou minha cara? Levar você lá pro fundo para você ir lá buscar. Porque isso é outro paradoxo. É algo que quanto mais você dá, mais você tem. Não é igual dinheiro que você tem que, entendeu? Gerenciar ali com calma. Porque se der tudo, fica sem. Não, não é. É o tipo da coisa que quanto mais você dá, mais você tem. Então você não precisa ficar economizando, não precisa ficar guardando lá no fundo. Porque se você insistir em guardar lá no fundo, a vida vai te levar lá no fundo, bebê. Para você ir lá buscar. Essa é a primeira resposta que eu achei. Mas, mesmo assim, essa resposta, na minha percepção, não dá conta de tudo. Porque quantas pessoas a gente conhece que a vida já levou lá para o fundo? E elas se recusam a pegar essas coisas maravilhosas que ela guardou lá e trazer à tona, não é? Porque a gente não vive lá no fundo, a gente vive aqui, ó, aqui, aqui. E aí, a segunda resposta que eu encontrei é que não é o que a gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente é. E aquelas pessoas que guardam isso lá no fundo, no fundo, no fundo, se auto-impõe a restrição de ser aquilo que ela tem de melhor, de mais bonito. Porque amor eu tenho, você tem, todo mundo que tá aqui tem. Luz, todo mundo que tá aqui tem. Mas quantos de nós somos verdadeiramente luz? Quantos de nós somos verdadeiramente amor? Porque para ser, eu preciso exercitar isso a um nível tão intenso que isso cresce em mim de tal forma que toma conta de mim e transborda. E aí, antes de mais do que ter, eu passo a ser. É uma tarefa quase hercúlea, porque ainda temos ego e vamos continuar tendo. Deixa o bichinho aí, que ele nos ajuda muito. Mas que a gente tenha um olhar cuidadoso e uma motivação genuína em sermos cada vez mais aquilo que queremos ver no mundo. Ser, não ter. E tá tudo bem se hoje você deu uma escorregada
e, né, ativou aquele lado sombra tenebroso que você também tem. Respira, se recomponha. E como a gente começou essa conversa, aceite que isso faz parte de você, que você perdeu a medida, você enfiou o pé na jaca. Porque só quando você aceitar que isso aconteceu e tudo bem, é que você vai conseguir fazer as mudanças necessárias para que isso não se repita. Ou, em se repetindo, seja numa dose assim um pouco menor, um pouco menos danosa para você e para o outro. E aí, falando sobre isso, alguém sopra na minha orelha que vários filósofos, vários líderes espirituais de relevância para nossa história, para nossa existência, Sócrates, Sêneca, Platão, Buda, Jesus, Krishna, quem mais? Quem mais? Oi, Fatinha, Osho, Franz Pius, da Gestalt, Jung, quem mais? Todos estes, cada um à sua maneira, fala a mesma coisa. O cerne da questão é o mesmo, de maneiras diferentes, mas eles falam a mesma coisa. Santo Agostinho todos eles dizem a mesma coisa que Sócrates muito bem resumiu. Conhece-te a ti mesmo. E que muito bem Jesus complementou para servir ao próximo. E a minha pergunta é: todos eles dizem a mesma coisa de formas diferentes. Sêneca tem uma frase que eu gosto muito. Não vou saber repeti-la ipsis verbis, mas quando você enxergar alguém fazendo o bem, não admire-o, imita-o. Saia do polo passivo da contemplação, da admiração e imite-o. Entre
no polo ativo. Não é não fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam comigo. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Qualquer criança que você faça um condicionamento operante basiquinho com ela, aprende. Não é isso. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Porque eu não estou fazendo mal, então está tudo bem. Aí você fica que nem Pôncio de Pilatos, né, querido? Eu não estou fazendo, não sou eu que estou fazendo, então tudo bem. E aí eu volto para minha pergunta. Se todos dizem a mesma coisa, que você precisa se conhecer para daí cooperar melhor no mundo, se você, ao perceber alguém fazendo bem, precisa imitá-lo, se você precisa amar ao próximo como a ti mesmo, porque e, e mais, né? JC ainda veio mostrar, né? Que tinha um monte de gente que já tinha falado e o povo nada. Eu fico imaginando a cara de JC do Big Boss, sabe? Em algumas circunstâncias. Aí JC deve ter olhado pro pai, né? Falando, esse povinho que você botou aí no lugar dos dinossauros, meio lento, hein? Queria dizer nada não pro senhor, com todo respeito. Meio devagar. Aí, né, o Big Boss deve ter falado assim pro JC. Ué, já que você tá falando, tal do Jaque, né, Grise? Já que você tá falando que eles são meio lentos, vai lá, meu filho. Mostra pra eles lá como é que é. JC se lascou, né? Veio JC puxar a fila. Se lascou, coitado, de verde e amarelo. Tomou de tudo que é lado. Mas mostrou. Cumpriu a sua missão. E aí não é o pior nem isso não. O povo continua não entendendo. O menino passou, rapaz. E o povo continua não entendendo. Depois dele vieram tantos outros. Pela ciência. Rollo May fala muito também sobre isso. Rogers fala sobre isso. Viktor Frankl fala sobre isso. Que, aliás, quem fala divinamente bem sobre autotranscendência é Viktor Frankl. Que foi outro que também se lascou de verde e amarelo para tentar ensinar alguma coisa para esse povo. Não sei se deu certo, não. E aí, ao invés das pessoas se aterem à mensagem e buscarem cumprir a sua missão, eu não sei qual que é a minha missão. Como não sabe? Como assim você não sabe qual é a sua missão? O menino lá, o tal do JC, já deixou tudo arrumadinho, meu filho. Como é que você não sabe qual que é a sua missão? Eu fico vendo o povo pagar caro
terapeuta, coach, mentor, para descobrir a missão. Menino, o rapaz já deixou lá para você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Qual parte disso que você ainda não entendeu? Ah, mas eu quero saber na minha... Ah, bom, você tá falando de propósito? Bom. Propósito a gente dá um jeito e te ajuda a descobrir. Qual é a missão das pessoinhas aqui nesse planeta? Qual é? Se não for esse, qual é o outro? Porque se você conseguir fazer isso, meu caro Watson, sua vida vai estar chuchu. Ainda deixou um monte de caminhozinho ali, ó. Ainda trouxe um monte de outros colaboradores, fora os que já tinham vindo antes. Tá tudo aí. E aí, ao invés das pessoas se aterem à mensagem e buscarem realizar, cumprir esta missão, elas ficam discutindo quem é mais importante, quem é mais relevante. Porque eu não gosto de Buda, não. Buda. Imagina que a idiota largou tudo que tinha, toda a riqueza, e foi viver de forma... Ah, não gosto do fulano, não gosto do ciclano, não gosto. Minha filha, ninguém te perguntou, primeira coisa. Deus é tão generoso que ainda falou assim, não, como aquele povo lá é meio xarope, cheio de não me toques. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um monte de gente falando a mesma coisa de formas diferentes. Gente dos mais diversos espectros, crenças, formas de vida. Que aí, né, se um não agrada, o outro vai. Porque o importante é a mensagem, é o entendimento. O importante é que elas tenham a sabedoria de olhar para si mesmas para se tornarem a melhor pessoa que elas puderem ser. Para quê? Para serem melhores para o outro. E aí o povo fica, ai, nossa, fulano acredita naquilo ali, ó. Ai, que horror. Ele tá melhor que você, né? Porque ele não tá te criticando nem te julgando. Pelo menos ele já aprendeu alguma coisa. Você ainda não. Não importa. Não importa. Quando Jung fala, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que ele está dizendo? Pegue tudo isso que você aprendeu, teorias, técnicas, use tudo isso para se tornar a melhor pessoa que você puder ser. E quando você for ao encontro do outro, seja a teoria, seja a técnica, seja
Qual teoria? Qual técnica? Aquela que te ajudou a ser melhor. Mas aí, né? O povo prefere fazer o quê? Ficar discutindo porque a. Não, mas o Sócrates, não gosto muito dele não, sabe? Porque, olha, o que eu tô dizendo aqui, eu escutei, tá? Eu escutei, foi dito para mim. Porque ele não escreveu nada, né? Pasmem, eu ouvi isso. Então, Jesus também não, Buda também não, Pius também não, Osho também não. E aí? Ah, mas é porque, olha só, aquele. E isso, se a gente for prestar atenção, é o que está acontecendo em todos os espectros da sociedade. As pessoas não falam sobre ideias mais. As pessoas falam sobre pessoas. Tudo tem admitido um caráter personalíssimo. Não é o que, é quem. E aí algumas pessoas se espantam com o nível de intolerância que tem presente no mundo. É mesmo? Você está espantado mesmo? Não. Então, percebam quais paradoxos na sua vida você está, não é nem deixando de lado, você está se negando a permitir que a suposta contradição exista. Se abra ao contraditório. Se abra à relativa incoerência, porque somos humanos e por isso somos sim incoerentes. E se fechar para este contraditório é bloquear o fluxo da vida. Se tudo tem que seguir só uma linha reta, você vai morrer. Quer dizer, todos vamos, mas vai morrer rápido, agora, daqui a pouco. Eu te provo que você vai morrer. Eu comecei falando que uma das coisas que a gente pode prestar atenção é no nosso corpo. O nosso corpo é cheio desses abre, fecha, contrai, retrai, infla, insufla.
Em supla, é? É, acho que é. Diminui, cresce. Mas eu não quero essas contradições, essa dialética. Não? Então faz o seguinte. Respira bem fundo. Bem fundo, 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 fundo. Enche o seu pulmão de ar. Encheu? Encheu. Pois é, daqui pra frente ele só pode ficar desse tamanho, tá? Fica aí. Não, porque ele não pode ficar abrindo e fechando. Ele tem que decidir, não é? Ou ele abre ou ele fecha. Quanto tempo você dá conta de ficar assim, sem morrer? A vida é assim. Para eu conseguir operar a mudança na minha vida, eu preciso, antes de qualquer coisa, trabalhar a aceitação. Para eu amar o outro, eu preciso, antes de qualquer coisa, me amar muito. Porque senão eu crio vínculos de dependência, faço jogos de manipulação. Isso não é amor. Para eu ter condições de conhecer o outro de uma forma um pouco mais fidedigna, um pouco mais, porque de forma fidedigna vai dar, mas um pouco mais fidedigna. Eu preciso me conhecer verdadeiramente, porque senão eu estou olhando para o outro, mas eu não estou vendo o outro, eu estou vendo o meu reflexo, estou me projetando no outro. Ou corro o risco de me fundir no outro. Porque eu olho o outro e eu acho ele tão mais legal que eu, né? Então eu vou me fundir nele, eu vou viver como se eu fosse ele. Vou viver a vida dele. Não dá para eliminar os movimentos. Não dá para ter linearidade quando se fala de existência. Não dá para eliminar o paradoxo. Várias e várias lives eu tenho feito quase que uma súplica às pessoas que assistem a live. E na última, o povo até se aboletou de mim, né, para dar recadinho. Coisa que nessa live tá distante de acontecer por conta das circunstâncias em que eu me encontro para a minha proteção. Mas eu vou repetir da minha forma o que eles têm insistentemente passado como mensagem. Muitos de nós que resolvemos, por escolha, consciente ou não, trabalhar para a luz, serão um grãozinho de areia aí
nessa colaboração, estamos quase que em desespero, tentando acordar o maior número possível de pessoas. Porque nós temos sido chamados, avisados, temos tido o privilégio, pode-se dizer assim, de ver determinadas coisas que outras pessoas não veem. E isso não quer dizer que nós sejamos especiais. Isso só quer dizer que nós estamos nos colocando disponíveis para o trabalho. Só isso. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo, o que nós temos sido avisados, é de que o tempo está acabando para quem ainda não acordou. E por que é que, ao falar de paradoxo, eu fui lá buscar que todas outras tantas pessoas já falaram e outras tantas ainda falam, de formas diferentes, mas que a mensagem é sempre a mesma. E reiteradas vezes nas lives eu tenho falado isso, de várias formas diferentes. Cuide de você. Se empenhe, se dedique, se comprometa verdadeiramente, genuinamente com seu processo de melhoria. 1 minuto, gente. Oi. Então, cuide de você com dedicação, com afinco, com comprometimento, para que você se torne a melhor pessoa que você puder ser para você. Para que você dê conta das suas sombras, das suas mazelas, das suas dores, da dificuldade de perdoar a si mesmo ou a outra. Das suas, como diz um espírito amigo, das suas más inclinações. Para que você tenha condições de vibrar em outra frequência. E a partir dessa vibração, você seja merecedor de uma situação mais favorável, de um lugar mais favorável. Que você, a partir dessa mudança vibratória, pare de repetir padrões que não são disfuncionais só para você. Mas que são disfuncionais para todos aqueles que convivem com você.
encarnados e desencarnados. Existem muitas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Existem muitas pessoas que estão precisando da nossa luz. Existem muitas pessoas que estão precisando do nosso amor. E isso acho que é público e notório, basta a gente dar uma volta aí na rua que a gente percebe. Mas existe uma quantidade ainda maior que também está precisando. E que não estão materializados neste planetinha, assim, de carne e ossinho como você. E que estão sofrendo muito. Renata, eu não sou médium, eu não sei como que eu faço para ajudar. Primeira coisa, torne-se uma pessoa melhor. Cultive bons pensamentos. Gerencie as suas emoções para que você tenha cada vez mais bons sentimentos. Tenha boas ações. Eu não sei o que fazer. Isso eu já estou fazendo, eu estou procurando fazer, ótimo. Mas eu gostaria de ajudar mais, eu não sei o que fazer. Eu não frequento lugar nenhum, eu não tenho esse conhecimento. Tudo bem? Reze. Reze. Muito. Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Estenda a mão para aquele que está ali encarnado, precisando da sua ajuda. Que junto com ele tem tantos outros desencarnados que vão se beneficiar da ajuda que você está dando. São coisas muito simples, mas que fazem a diferença. Então, reiteradas lives eu tenho feito esse apelo, junto com outras pessoas que eu conheço que também trabalham para a luz. Não percam mais nenhum segundo na vida de vocês com questões efêmeras, com comezinhos de ocasião, com aparências, com imagem, com fofoca, com fulano isso, fulano aquilo, ai fulano, maledicência. Temos muitas pessoas para ajudar, a começar por nós mesmos. Temos muitas pessoas para acordar. Trabalho tem demais. Enquanto você lava uma louça, enquanto você se desloca para o seu trabalho, enquanto você faz uma comida, reze, mentalize luz, tomando conta de você e tomando conta de todo o planeta, tomando conta de você e tomando conta daquela pessoa que você gosta, que você sabe que não está num bom momento.
tomando conta daquela pessoa que você não gosta, tomando conta daquela pessoa que não é legal, porque essa sim precisa. Então, meus amigos, vamos ao trabalho. Todos nós já perdemos tempo demais com bobagens, com coisas mesquinhas, pequenas. Com infantilidades, com coisas fúteis, que tudo bem, faziam parte da nossa vida naquele momento. E que bom que você aproveitou. Agora você está em outro patamar, em outra vibração. Ah, Renata, eu acho que não. Se você está aqui assistindo essa live, seja no ao vivo, seja no gravado, você está sendo chamado a colaborar. Porque senão, essa live não ia chegar para você. No mundo lato senso, não é só esse planetinha, não. Não existe coincidência. Você acha que o Todo-Poderoso ia deixar a ponta solta para ter coincidência? Por favor, né? Então, se você está assistindo essa live, se você está tendo acesso a isso, é porque você está sendo chamado. Corre. Porque como diz Giovanni Imbrota, o tempo ruge, a Sapucaí é grande. É gente pra caramba pra gente ajudar. E quando você se der conta disso, e mesmo que você não se dê conta, se você acreditar só um pouquinho em mim, você vai ver que aquele seu problema nem é tão grave assim. Verdade, nós os de casa, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, desconhecidos, independente da condição financeira, todos precisamos de ajudar uns aos outros. Vamos ao trabalho, vamos ao trabalho. Um sorriso que você dá, um bom dia, com docilidade na voz, intencionando que aquela pessoa realmente tenha um bom dia, e não o bom dia por bom dia. Não, um bom dia desejando que a pessoa tenha um bom dia. Isso já é um pequeno passo que pode ajudar muito. Renata, eu não sei rezar. Não tem problema. Enquanto você está lá fazendo as suas atividades, mentalize, imagine um canudo de luz entrando em você por todos os lados, preenchendo você inteiro e saindo de você para aquela pessoa que você gosta, para aquela pessoa que você não gosta, para o planeta, para o seu bairro, para a sua cidade, para o que você der conta. Para o que você der conta. Não precisa parar de fazer nada, não. Se você puder parar, tudo bem, ótimo. Mas se você não puder parar,
Não tem problema. Estabeleça um estado de presença enquanto você está fazendo as suas atividades do dia a dia. Aquelas que já estão automáticas. Não faça isso dirigindo não, tá, gente? Por favor. Porque, né? Tem um povo que mentaliza e vai. Então evita fazer dirigindo. Mas lavando uma louça, limpando uma casa, fazendo uma caminhada, escutando uma música, passeando com o cachorro, tomando banho. É a melhor hora de fazer. Imagina a água caindo em você, levando tudo que não é legal. E depois a próxima água que vem, aquela água que vai te energizar, que vai suprir as suas necessidades. E você vai se preencher tanto daquelas bênçãos que a água está trazendo, e você vai poder doar. Então, se você está aqui assistindo essa live, se você está vendo essa live agora no ao vivo, se você está vendo agora, depois no gravado, você está sendo convocado a ajudar, a trabalhar. Não deixe passar mais essa oportunidade. O trabalho dignifica, enobrece, engrandece. E como é bom a gente saber que de alguma forma, nem que seja só um pouquinho, aquela pessoa tá bem porque você estendeu uma mão. Porque você falou alguma coisa que foi importante. Não tem nada que pague o prazer de ver alguém bem e você saber que de alguma forma você colaborou com aquilo. Então, como diz a Ana, vamos ao trabalho. Não importa pelo que você está passando, tem jeito. E o melhor jeito é colaborar com a melhora do coleguinha. Porque para ser melhor para ele, para dar algo melhor para ele, você precisa antes se preencher desse melhor. Então é tipo Kinder Ovo edição de Natal, entendeu? Quando você abre, tem duas surpresinhas. A sua melhoria e a do coleguinha. Embora permitir que a vida flua em amor, em luz, em bênçãos para cada um de nós e para todos aqueles que a gente cruze aí no nosso caminho. Beleza? Ai, não cruzei com ninguém. Não tem problema não, tem um monte de gente ao redor de você. Tá? Fique tranquilo. Ok? Excelente semana para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente vai se vendo, vai se falando. Tragam mais trabalhadores da luz para se juntar a gente, para a gente fazer uma egrégora maravilhosa. Tem pessoas aqui que estão lá no grupo de São Miguel Arcanjo. No dia 26 a gente vai fazer um trabalho muito profundo de limpeza, de libertação, de cura. Levem pessoas para lá, pessoas que estão precisando de ajuda, e a gente conhece muitas.
E eu já estou me preparando para esse trabalho desde alguns dias. Então, estou aqui mais recolhida para poder estar pronta para o trabalho, porque vai ser muito do babado. Ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, excelente semana a todos, excelente noite e a gente vai se falando. Um beijo, fiquem com Deus, beijos no coração.